é novo, é a casa do Pai, a vossa espera, olhar e gestos diferentes. Sobretudo, as últimas advertências são um recado claro que é dado para nós, de que as celebrações por si só não bastam. E nós já vimos isso na segunda-feira passada, com várias passagens, com palavras do próprio Jesus Cristo. Então, é uma espécie de lembrete do que nós conversamos. E mesmo a primeira leitura, que fala do Êxodo, vem mostrar novamente que o Deus que nós acreditamos não é um Deus da paz do cemitério, é um Deus de um processo de libertação. É um Deus que manda organizar o povo para que enfrente os poderosos e vai para a luta, para poder buscar a sua liberdade. Então, isso para mim é uma recuperação sintética daquilo que nós conversamos na segunda-feira passada. Hoje a gente vai dar uma continuidade, como eu falei, e a perspectiva é colocar um pouco mais na história do movimento político. Vocês, não sei se receberam, foi distribuído isso? Está sendo passado lá. Uma das primeiras coisas que é bom pensar é isso. O que é política? Na fala dos poderosos, política é a arte de governar. Nas escolas se ensina isso. Se é a arte de governar, quem governa, manda. É um pouco a lógica que vem do sistema. E quem nos está governando há longos anos? Que interesses eles estão defendendo? Uma outra questão que é muito comum a gente ouvir, e às vezes assusta muita gente, é que quando você fala em fazer política, em participar da política, a primeira ideia vem que você tem que aderir a um partido. É isso que é política? Isso pode ser política partidária, é um aspecto da política. Política é muito mais que isso. E é isso que nós vamos ter que compreender para a gente não hesitar nos momentos em que a gente está num debate em que, digamos, aqueles que têm uma facilidade muito grande de organizar suas ideias tentam nos convencer disso. Dentro da igreja está cheio disso, das nossas comunidades. A gente pode fazer, então, política fora do partido? Claro que pode. Esse pessoal que se organizou lá no Egito, ele não era um partido, era um povão. E um povão que se organizou de acordo com os problemas da época para fazer a sua política de libertação. Então, toda vez que a gente age em função da resolução de um problema de natureza social, você está fazendo política. E essa política pode ou não ser partidária. Uma outra coisa importante, vamos lembrar, para nós cristãos, assim, o pilar da compreensão da política. Lembra que nós falamos no Êxodo 18, capítulo 21, quando o sogro de Moisés chega para ele, que ele está atendendo uma quantidade enorme de pessoas, gente esperando, e o Jetro fala: ô Moisés, o que você está fazendo aí? Ele falou: o pessoal vai me procurar, eu tenho que atender. Ele falou: deixa de ser bobo, rapaz. Quem é você para atender todo esse pessoal? Ouça o meu conselho. Organize o povo em grupos de 1000. Divida em grupos de 100. 100 em grupos de 50. Em cada grupo de 50, grupo de 10. De tal forma que os pequenos problemas, o grupo de 10 faz a discussão e resolve. O que eles não conseguirem resolver, eles passam para o grupo de 50. E aí já elimina mais uma porção de problema.
O que o de 50 não puder resolver, leva para o de 100. E o que sobrar, vai para o grupo de 1000. E se ainda assim sobrar alguma coisa, vem para você. Qual é a lógica para nós disso? É que política tem que ser sinônimo de participação popular. Que todos têm que cuidar dos interesses do conjunto, da sociedade. E mais, se não houver organização de núcleos, de pequenos grupos, que possam conversar entre si, vocês podem fazer movimentos grandes, mas eles serão inócuos, porque faltará sustentação. A história nos revela isso e nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. Então, o Êxodo nos traz exatamente uma lógica da organização popular, que foi aquilo que permitiu aquele povo depois enfrentar os reis, donos das terras, que tinham suas cidades fortificadas, e derrotá-los e ocupar aquelas terras. A organização nuclear é fundamental. Uma outra coisa que me parece importante compreender é que nós estamos no mundo, aliás, o mundo sempre foi, a grosso modo, desde que se começa a registrar a história, de que ele é dividido em dois grandes grupos. Você tem de um lado aqueles que, por força da sua perspicácia, da malandragem, da fraqueza dos outros, concentra terras, concentra poder, não é? E você tem aquele que é explorado. Tem um que explora e outro que é explorado. A Bíblia está de cabo a rabo em cima disso. A constituição do reinado, como nós vimos na semana passada, é a demonstração clara de que é uma sociedade que abre mão da sua prática e vivência democrática e que vai estabelecer um novo modelo de sociedade, que é a da exploração do trabalho alheio. E aí os profetas deitam e rolam em cima disso. Tá? Então, a sociedade, historicamente, é dividida em duas classes. A que explora e a que é explorada, a que domina e a que é dominada. Por isso que a igreja cometeu um erro grave ao fazer, durante muitos anos, um anticomunismo burro. Assim como os marxistas da época, entre aspas, foram idiotas em considerar tudo que é religião como óbvio do povo. Naquele tempo era mesmo na Europa, então nem se fala. Eram todos ligados à elite. Tá? Mas, na essência da história, não é isso. Então, é preciso compreender de que Marx, que conhecia profundamente a Bíblia, porque ele era judeu, e como todo judeu conhece, sobretudo o Antigo Testamento, tinha clareza dessas coisas. E a capacidade que ele tinha de analisar o início da sociedade industrial. Então ele deixou claro que nós tínhamos, na sociedade capitalista, uma luta de classe. Nos tratados dele, o que ele coloca em síntese? Você tem exploração, você tem o explorado, o explorador, e o explorador quer manter a exploração e aprofundar. O explorado quer sair da exploração. Isso é luta. A forma de luta é que pode variar. E aí é uma outra história. Então, a luta de classes é um elemento que está presente na história da humanidade. E na Bíblia ela é muito clara. Lembra que eu falei de um livro que é apócrifo para os protestantes, né? Para a reforma protestante, que é o Eclesiástico, não confundir com o Eclesiastes. O Eclesiástico é, de cabo a rabo, uma declaração de antagonismo entre explorado e explorador, entre capital e trabalho, como no nosso caso. Né? Então, isso nós precisamos ter muita convicção, senão aqueles que estão dispostos a nos engambelar, eles elaboram uma teoria da harmonia, da paz, de que não deve haver violência. Não, a violência não somos nós que fazemos. Então é preciso ter muita firmeza nesse sentido. Bom,
nós temos um grave problema também, sobretudo nas nossas comunidades, que é uma rejeição à prática da política. E aí eu quero lembrar vocês, acho que a maioria aqui deve conhecer um pequeno escrito do Bertolt Brecht, O Analfabeto Político. Era um dramaturgo alemão do século passado, que com muita sabedoria escreveu o seguinte: o pior analfabeto político, analfabeto é o analfabeto político. O analfabeto político não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo da vida, custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Não tem nada a ver conosco hoje, não. É impressionante, e ele era muito categórico nisso, por isso que ele era odiado pelos empresários. Então, nesse sentido, nós temos uma luta muito grande em tentar, mostrando para as pessoas que ninguém está isento da política. Ou ele faz a sua política, a política do interesse da sua classe, ou, ficando quieto, ele faz a política do outro, que é o que eles querem. O que os empresários querem com esses grandes circos da TV, do futebol, que eu gosto, mas que transformaram num circo, o que eles querem com o circo das novelas? É que você fique preso na telinha. Enquanto isso, eles estão te roubando. Então, você, ao aceitar esse jogo, você faz a política do explorador. Qual é a contrapartida? É, adquirindo consciência, buscar a forma de fazer a política da população. Aí vem uma coisa que vale a pena. Nós temos que compreender que nós estamos num regime político que não existiu o tempo todo. Nós podemos dizer que o Estado organizado como está hoje, onde deveriam prevalecer 3 poderes independentes, executivo, legislativo e judiciário, ele não existiu sempre. Ele foi sendo construído progressivamente a partir ali dos anos 1400 e vai se consolidar com a Revolução Francesa no ano de 1787. A partir daí a burguesia aproveita a revolução que o povo fez e ocupa o espaço e apresenta um projeto que teoricamente seria para todos. A organização do Estado nesse sentido. O que ficou patente desde o início é que o Estado foi organizado, constituído para defender os interesses, naquela época, sobretudo, dos grandes proprietários de terra da Europa. E, no mesmo tempo, começa a industrialização. No ano de 1774, James Watt apresentou uma máquina a vapor. Os empresários do carvão gostaram, contrataram a máquina para ir na extração do carvão de pedra, chamada de hulha. E depois, as máquinas foram sendo colocadas para produzir tecido, chapéus, calçado e etc. Vai se constituindo uma nova forma de organização da produção. E o Estado vai se mostrar favorável aos donos das empresas que vinham aparecendo, das indústrias, e contrário aos interesses dos trabalhadores. Por isso
que naqueles tempos os empresários exigiam até 18 horas de trabalho por dia. Há relatos de crianças de 5 anos trabalhando com a mãe na produção, né? Imagina, a criança que ia lá de 5 anos e passava a trabalhar, porque não tinha com que ficar, uma série de coisas. Então, uma exploração que foi gerando uma série de problemas de ordem de saúde. Cansaço que levava-se, imagina, as máquinas no ano de 1810, vamos supor, né? Se as nossas já são precárias, imagina aquele tempo que eram as máquinas. Então, com o cansaço, quanta gente perdeu dedo, braço, perna, quantos morriam? E quantos morriam por exaustão? Trabalhar de domingo a domingo, 16, 18 horas por dia, em ritmo de produção acelerado, com salário igualzinho aquele do professor Raimundo, era realmente levar a uma exaustão, a uma aniquilação da própria saúde. Este fator é importante entender, que nós estamos pagando o preço disso. A partir daí, antes que eu vá para frente, a 5ª Semana Social Brasileira vai tratar exatamente do Estado que eu estou falando, como ele foi constituído e como ele está hoje a serviço de quem. E o estudo mostra o seguinte: um novo Estado a caminho de uma nova sociedade do bem viver. Estado para quê e para quem? Essa pergunta que nós vamos ter que sempre fazer. Que tipo de organização nós queremos? Para quê e para quem? Então, vale a pena, nós queremos ser políticos, conhecer isso aqui a fundo. Uma grande alegria quando eu vi isso aqui, quando eu li isso aqui, porque eu estou conversando sobre essas coisas, vários aqui sabem disso, há longos anos, dizendo que o modelo de Estado não serve para o povo. O modelo de Estado está organizado para atender os interesses do povo. De repente, vem um documento lançado, bancado por um setor da CNBB, que é o setor social. Então, o que eles querem nos colocar é a pensar exatamente em cima do que esse curso quer mostrar. Qual é a nossa responsabilidade diante dessa situação que está aí? Então, vamos continuando. Bom, este fato da organização de uma nova sociedade, da produção, gera uma porção de problemas. Deslocamento de gente do campo para a cidade em busca de trabalho, exército de mão de obras, de reserva se formando, a disputa por emprego, mais ou menos como a gente vê hoje, quando aparece lá, precisa-se, né, aquela corrida dos diabos. Há 5 anos atrás estava pior ainda, né? Bem, e os trabalhadores começam a reclamar disso. Então nós vamos ver na história duas respostas. Uma em que o dono da empresa fala para nós: tudo bem, mas está baixo o salário, traga sua filha, traga seu filho, traga sua esposa. Portanto, vai aumentar a exploração. A segunda é de reprimir o cara. Então, as primeiras reações são reações individuais, em que a pessoa, considerando o patrão que era próximo, etc., vai tentar reivindicar, e ele começa a ser perseguido. Isso vai gerando uma certa revolta, e com o tempo os trabalhadores vão perceber que eles precisam ter outras formas, algumas formas de organização, para não ficar na dependência total do patrão. Na Inglaterra, você tem até hoje grandes vilas que eram as vilas operárias. Aqui no Maria Zélia tem um exemplo disso, né? Ainda tem uma vila operária lá. Por quê? O cara vinha do campo, ia buscar trabalho, e o patrão oferecia para ele a casa, mas cobrava, certo? E assim, quer dizer, ele era dependente de tudo. Então eles começam a organizar, fazer algumas coisas. Por exemplo, socorro mútuo, um fundo para cada um depositar um pouco, quando alguém ficasse doente ajudar, coisa dessa natureza. Isso avançou. Cooperativas,
Mas isso não resolveu o problema da exploração, porque os empresários continuavam a exigir 16, 18 horas de trabalho. E aí eles começam a discutir entre eles e vão buscando formas de luta coletiva, que às vezes começa numa empresa, são perseguidos, os empresários começam a se organizar para fazer a chamada que nós chamamos hoje de lista negra, né? E aí eles sentem a necessidade de se organizar aos poucos, né? De uma fábrica para outra fábrica. E com isso começa o primeiro embrião daquilo que vem ser os sindicatos, que aí todo mundo conhece um pouco, pelo menos. Sindicatos que passaram a ser a expressão coletiva dos trabalhadores junto ao empresário ou junto aos empresários que também se organizaram. Então, surgem duas classes que vão se organizando: a classe empresarial e a classe trabalhadora, a classe operária. Este conflito nós temos desde que surgiu a indústria lá na Inglaterra, foi espalhando para a Europa, Estados Unidos, e que vem chegar no Brasil o ano passado. Bem, isso começa a criar uma nova situação. A partir de um certo momento, aquele Estado começa a precisar reprimir os trabalhadores. Tá? Então as polícias vão sendo colocadas para calar os trabalhadores. Mas ao fazer isso, a luta recrudesce. Então vem uma nova visão. Era preciso criar leis para organizar o conflito entre capital e trabalho. Ou melhor, para amortecer a luta, não para resolver o problema. A lei são as leis da burguesia. Mais ou menos, digamos, nessa época, despontam muito os ideais socialistas. E nos ideais socialistas, aí depois entra Marx, Engels e vários pensadores que vão refletir um novo modelo de exploração do trabalho humano e que vão mostrando que ele evoluirá constantemente, indo aprofundar a exploração até chegar ao nível da barbárie. E que, portanto, a saída estaria na própria organização dos trabalhadores. É uma frase clássica dele, é isto. Do Marx a emancipação dos trabalhadores será fruto da luta dos próprios trabalhadores. Sem a luta não tem emancipação, não tem libertação. Então era uma visão clara do processo. E nesse processo de recrudescimento, como é que ficou a igreja? Ou como é que ficaram as igrejas na Europa, nos Estados Unidos? Porque já não era mais só a igreja católica, eram as várias igrejas protestantes. De que lado elas ficaram? Do lado que estavam, do lado do poder. E isso gera um problema que começa a preocupar a igreja. Por isso que Leão XIII, tendo entendido o problema, tendo entendido a gravidade do problema, ele vai dar o primeiro passo para que a igreja comece a se abrir. E foi falado hoje da doutrina social da igreja. É o primeiro passo para a formação de uma doutrina social da igreja, quando ele publica a encíclica chamada Rerum Novarum, das coisas novas. Essa foi a tradução que Rerum Novarum queria dizer, então, das coisas novas. Então, analisando 1881, quando ele publicou isso aí, ele vai analisar exatamente essa grande mudança que foi o sistema industrial no mundo. E o que ele constata? Isso para um papa daquela época era realmente surpreendente. Ele constata que havia uma grande exploração, uma concentração extraordinária de riqueza na mão dos poucos e um empobrecimento de uma classe trabalhadora que era chamada de proletariado. Prole são os filhos. Proletário é aquele que tem como único
único valor, os filhos, que o resto é do empresário. Então, o proletariado é visto por Leão XIII como o fruto de um sistema de exploração. E aí que ele defende o direito da organização dos trabalhadores e a importância de movimentos na igreja para se condenar isto e estimular a busca da justiça. É o primeiro passo. O segundo passo, nesse mesmo sentido, vai se dar com o 40º ano, 40 anos da primeira carta, e assim nós vamos tendo uma evolução. Nos nossos tempos, uma que ajudou bastante, por incrível que pareça, foi sobre o trabalho humano, a Labor in Exercens, de João Paulo II, de 1981, 100 anos depois da primeira encíclica. Ela deu um avanço grande, até porque mesmo ele sendo anticomunista, ele viveu num país comunista, mas viveu num país de produção capitalista. Então ele entendia do ramo, sabia da importância da organização dos trabalhadores e ele ajuda bastante nesse sentido. Mais tarde, ele vai se redimir um pouco, na minha opinião, de outras coisas, quando ele vai dizer que o capitalismo é nefasto. Nefasto quer dizer nocivo, ruim demais. E ele declara isso publicamente. Então são avanços que acontecem, mas vocês vão aprofundar isso depois. Bom, a partir da organização dos trabalhadores, nós vamos então perceber que surgiram outras forças políticas. E exatamente por conta do estímulo dos ideais socialistas, é que começam a despontar partidos distintos. De um lado já existiam, e se forma o Partido Conservador, partido, alguns deles assim, né? E do outro lado vai se formar Partido Socialista, Partido Social Democrata, Partido Comunista, que tomam a defesa do lado dos operários. Esses partidos na Europa, marcado por um processo grande de revolução industrial, eles tomam o lado da classe operária e ao lado eles levam os direitos dos camponeses. Por isso que o Partido Comunista vai ter como símbolo a foice, que é o trabalho do campo, e o martelo, que é o trabalho do operário. Seria o símbolo da luta dos dois juntos contra o sistema capitalista. Bem, e aí cria uma nova realidade, a disputa entre o modelo capitalista e, após a Revolução Russa, o modelo de socialismo, que depois passou a ser o socialismo de Estado. E aí vem a Guerra Fria em cima dele e tudo mais. Bom, eu já avancei aqui. Como é que está meu tempo? 3 minutos? Tá, então mesmo. Uma das coisas que vai ficando claro, sobretudo para os operários, é de que eles já não deveriam mais ficar dependentes das políticas oficiais. Por isso que no ano de 1886, nos Estados Unidos, lá no dia 1º de maio, se faz aquele grande movimento de luta pela redução da jornada de trabalho. Então eles não jogam para os partidos políticos que, ou com nome de direita ou com nome de esquerda, estavam todos defendendo o sistema. Eles vão contar com a força da própria classe operária. E aí a grande greve, que leva a uma repressão brutal, onde policiais disfarçados entram no meio do povo, jogam bomba, o que dá um motivo, entre aspas, para que as forças policiais entrassem batendo e matando gente. Dispersa o movimento. Por conta de muita gente ferida e morte, 4 dias depois, lá em Chicago, uma nova manifestação.
essa maior que a outra, mas outras manifestações já vinham ocorrendo nos Estados Unidos. E aí, uma repressão ainda maior, que além de matar pessoas, prendeu 8, que eram os 8 dirigentes, que foram depois julgados por um tribunal fictício de cartas marcadas, todas voltadas para o interesse dos empresários, e que consideraram aqueles que organizaram a greve como responsáveis pelas mortes que a polícia fez. E foram condenados, 5 ao enforcamento, 2 à prisão perpétua e 1 por outro tempo, não me lembro agora. Um deles, que ia para a forca, se enforcou na própria cela. E depois os outros 4 foram enforcados. Só que isso provocou uma reação generalizada na Europa e nos Estados Unidos, e os trabalhadores começaram a pressionar os seus governos de tal forma que o governo dos Estados Unidos, o governo do estado, daquele estado, não lá onde está Chicago, teve que rever a posição, considerou aquele julgamento como um julgamento falso, nomeou um novo júri, dessa vez independente, que depois de longos debates declarou que os trabalhadores eram inocentes, só que 5 já estavam mortos. Os 2 que estavam com prisão perpétua foram liberados, e o outro também, que era prisão por alguns anos, por 30 anos, qualquer coisa assim, foram libertados. E a partir daí que se começa a considerar o 1º de maio como o dia de luta e de luto dos trabalhadores, não dia do trabalho. Vocês vão deixar claro, a igreja coloca como dia de trabalho. Não é dia de trabalho, não é dia dos trabalhadores, dia de luta e de luto. É para lembrar os nossos mártires e para renovar os nossos propósitos de luta em busca da justiça. Mas sabe de uma curiosidade? No mundo inteiro se celebra o 1º de maio como dia de luta dos trabalhadores, menos nos Estados Unidos. Curioso, né? Lá que se deu a guerra, a luta, e no entanto eles celebram a primeira segunda-feira do mês de setembro. É uma forma de dividir, de enfraquecer e de fazer o jogo do sistema. Bom, nos vários tempos, muitas formas de lutas. Então corto aqui e eu volto então nas novas formas de luta. Nós temos quantos minutos? Hein? Deus que dão sustento, trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo, é a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede